Oi, sou o Valdomiro do Cristão em Educação. Vamos falar sobre teologia? Então, vamos. Quantas definições você já ouviu sobre teologia? Depois de ouvir, você ficou devidamente satisfeito ou satisfeita, convencido ou convencida de ser este mesmo o seu verdadeiro significado, o seu conceito? Veja, a palavra teologia, ela não existe na Escritura Sagrada. Ela não existe. Embora a sua ideia esteja ali, bem presente. No uso secular do vernáculo grego, o grego sem estrangeirismo, a teologia significava as discussões dos filósofos a respeito das questões divinas. Platão, o filósofo e matemático grego do quarto século a.C., no período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele chamava as histórias dos poetas a respeito dos deuses de teologias. Já Aristóteles, filósofo grego do quarto século a.C., foi considerado o fundador da lógica. Sua obra tem grande influência na teologia cristã, na Idade Média. Ele nasceu em Estagira, antiga Macedônia, a atual província da Grécia. Ele ensinava ali uma divisão tríplice das ciências. A física, que é o estudo da natureza, a matemática, o estudo dos números e das quantidades, e a teologia, o estudo de Deus. Aristóteles considerava a teologia a maior das ciências, visto que seu assunto, Deus, é a maior e a mais sublime das realidades. Agora veja, etimologicamente, em termos de significado, teologia é derivada das palavras gregas theos, Deus, e logos, razão ou discurso. E significa, portanto, a discussão racional a respeito de Deus. Daí surgiu o grande equívoco, devido à tendência natural de traduzir literalmente tudo o que existe, extraindo daí o seguinte conceito: teologia é o estudo sobre Deus. Esse equívoco perdura até os nossos dias. Se entendermos de maneira errônea um determinado texto, principalmente, anote isto, o da Escritura Sagrada, vamos fazer também errôneas aplicações. Por isso devemos estudá-la, interrogá-la e investigar para saber o que estava na mente do escritor sagrado. Quando ele escreveu aquele referido texto, visto ser ela uma escritura antiga, escrita para um povo com um contexto e uma realidade, e mais, escrita em 3 línguas ou vernáculos, diferentes com os seus vocabulários próprios, que muitas vezes não encontra lugar, não se encontra um termo próprio na língua portuguesa. Podemos, a partir daqui, perguntar: como poderia a criação limitada estudar sobre Deus? O Criador, que é Deus incognoscível, ou seja, não conhecido totalmente. O nosso conhecimento de Deus, ele é parcial, é inadequado. Deus é inconcebível. Não podemos formar uma imagem mental de Deus. E por que não? Por que não podemos formar uma imagem mental sobre Deus? Deus é Deus incompreensível. Observe que eu não disse incompreendido, incompreensível. Observe, quando se diz que Deus pode ser conhecido, não se pretende dizer que ele possa ser compreendido. Compreender, na linguagem de Charles Hodge, é ter um completo e exaustivo conhecimento de um objeto. Assim diz Charles Hodge em sua teologia sistemática. Por que tudo isso? Por que esta ideia de incognição? Porque Deus preenche todo o universo que Ele criou. Sim, Ele preenche todo o universo criado. Veja o que está escrito em Jeremias 23, 24. Esconder-se-ei alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Veja também o Salmo 139, versículo 7, o que diz o salmista: para onde irei do teu espírito? Para onde irei? Ou para onde fugirei da tua face?
A nossa mente, por causa da queda, ficou limitada. Porém, em Jesus Cristo, ela é restaurada. E mais, somente o infinito pode conhecer o infinito, e somente Deus o é. Mesmo com a nossa mente restaurada, nunca conheceremos Deus totalmente, o nosso Criador. Vamos continuar? Sim, vamos continuar. Muitas definições nos foram dadas ao longo dos séculos, mas dentre tantas, vale a pena destacar a de Charles Hodge, o professor exegeta, escritor, pregador e pastor presbiteriano norte-americano, e um dos maiores expoentes e defensores do calvinismo histórico nos Estados Unidos, durante o século XIX. Ele define a teologia como uma apresentação dos fatos da Bíblia, dando ênfase na ordem dos mesmos em suas relações. Mais tarde, no interior deste mesmo seminário teológico de Princeton, de 1887 a 1921, o professor de teologia Benjamin B. Warfield, ele propôs uma definição clássica e breve de teologia. Ele diz: a teologia é a ciência de Deus e do seu relacionamento com o homem e com o mundo. Do pensamento desses dois expoentes da teologia, nos foi entregue o seguinte conceito: teologia é o estudo da revelação que Deus faz ou dá dele mesmo, bem como a sua relação com o homem e com o mundo. O que concluímos disso aqui? Quem estuda a teologia, estuda a Escritura Sagrada. Quem estuda a teologia, estuda a revelação que Deus nos entrega ali dentro, sem invencionices, sem malabarismos, ou tentativas forçadas de tirar dali o que não está ali. Espero que a partir daqui, nunca mais você repita que teologia é o estudo de Deus. Mas, se vier a repetir, que você repita com esse entendimento: é sim o estudo de Deus, mas da revelação que Ele mesmo faz de si mesmo. A redundância foi de propósito, viu? Entenda aí. Vamos orar? Vamos orar.